Só ver se é isso aqui, não é esse. Deixa eu ver se é esse. Senão a Rebeca vai ter que mudar para nós lá. Então vamos lá. Vamos tentando aqui nos ajustar com essa tecnologia aí que às vezes dá uma falhada. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Vamos pedir, como disse o irmão Helder, e olhando para esse texto, quando nós estávamos estudando e pensando qual tema que daríamos, para esse tempo de estudo sobre dons espirituais. E uma das coisas que me veio à mente, Deus nos iluminou para ver isso. O que Deus estava querendo dar à igreja de Corinto, quando Ele pediu a Paulo, inspirou a Paulo, para que escrevesse sobre os dons espirituais. Especialmente essa parte, que nós lemos, nós chamamos essa parte de perícope, ou um pedaço, pequeno pedaço dentro do livro de Corinto. O que o Senhor quis? Ele quis orientar a igreja. Ele quis que a igreja entendesse que há uma direção, e a direção deve ser a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe e nos ajude com o nosso estudo nesta manhã. E eu gostaria de pedir que, por favor, nossa querida e amada irmã Amélia orasse ao nosso Deus. Irmã Amélia, a senhora ora para nós, por favor, e por nós, para que o Senhor nos dê sabedoria. Irmã Amélia vai se colocar em pé e nós vamos curvar as nossas cabeças e junto com a nossa querida irmã Amélia, vamos pedir a misericórdia do nosso Deus para esse tempo de aula, a nossa terceira aula sobre dons espirituais. Junto com a irmã Amélia, oremos. Santo Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, unidos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. Senhor, Tu ser com cada irmão que chegou até aqui, Senhor, que possa sair daqui, Senhor, contente, satisfeito com a lição, Senhor, e aprender mais e mais de Ti, Pai. Sim, meu Pai. Senhor, Tu ser com cada pedido que foi feito hoje aqui também, sobre os enfermos, sobre os problemas, que tudo, Senhor, seja resolvido, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Amém, Pai amado. Pai. Senhor, Tu ser, Senhor, com o pastor que está à frente do trabalho, Senhor, que essa lição, Senhor, seja maravilhosa e que nós, Senhor, alunos, podemos sair daqui, Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, todas as famílias, Senhor, presentes aqui, e aquelas também, Senhor, que não puderam estar, Senhor, por enfermidade, por algum motivo, Senhor, que o Senhor esteja acompanhando, Senhor, nos seus lares. Sim, Pai, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Amélia, por sua oração. Que Deus abençoe nossa querida irmã. Irmãos, a direção tem que ser a direção de quem? Todos juntos? Opa, a direção, peraí, deixa eu voltar aqui. A direção deve ser de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você ler 1 Coríntios 12, ou quando citar 1 Coríntios 12, eu espero que venha à sua mente a direção de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Há um Deus que opera tudo, todas as coisas e tudo. Há um Senhor que é Jesus, que proporcionou isso para nós através da cruz. Irmãos, nós nunca podemos cultuar ao Senhor ou fazer algo para o Senhor sem nos esquecermos da cruz de Cristo. Nunca se esqueça da cruz de Cristo. A cruz de Cristo te posicionou. Nós estamos posicionados. E já falamos aqui outras vezes, irmão Helder sabe disso, ele também já falou, e nós já pensamos em algum momento que dentro da vontade de Deus acontecerá. Nós vamos ter um estudo aqui um dia, quando a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo traça isso, em Cristo. Então esse em Cristo, irmãos, é posicionamento. Você não estava em Cristo, mas agora em Cristo, nós alcançamos muitas coisas. Então esse Deus em Cristo, Ele opera também algumas coisas. E o Espírito Santo, e aí é função do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui, conforme nós lemos no começo, conforme a vontade dele. Então é a vontade, é a direção
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito importante que nós entendamos isso. Talvez você estranhe, não sei se você vai estranhar. Alguém sabe o que é homeopatia? Sabe, né? Homeopatia é você pegar ali algumas ervas, algumas coisas, e que você pega uma só ou várias, junta os compostos ali, e aquele composto, quando ingerido ou quando passado, né, sobre uma ferida ou sobre um machucado, por exemplo, uma lesão, ele vai fazer um efeito. Então, irmãos, Deus, ele é homeopata, em certo sentido. Deus, ele vai pegar diversos elementos e ele vai juntar esses diversos elementos. E olha que bonito, esses diversos elementos estão aqui, na casa do Senhor. A homeopatia de Deus é tão maravilhosa que Deus pega uma pessoa que tem o mesmo dom que a outra, só que aquela pessoa, ela exerce de uma forma diferente um pouquinho, e quando junta com outro e junta com outro, se complementa, e o final de tudo é que a igreja, ela é ricamente abençoada. A igreja, ela é edificada. Esse é o final de tudo. Então, eu pensando nessa aula, eu fui ver a homeopatia de Deus, mas sem querer explicar muito o que é homeopatia. E aí, como bom professor, que eu ainda serei no futuro com a graça de Deus, não que eu seja, mas como bom professor, dá uma gugada aí e olha o que é homeopatia. Então, o que é dar uma gugada? Vai lá no dicionário e dá uma olhada no que é homeopatia, para você entender de forma mais completa. Mas usar vários elementos, isso eu acho que é propício para esse momento. Irmãos, o nosso corpo humano, para ele funcionar, basicamente funcionar, nosso corpo humano precisa de mais de 3.500 substâncias complexas. Mais de 3.500. Então, o irmão Helder falou uma coisa importante. Irmãos, o que fez com que nós chegássemos aqui? Você dormiu, você descansou, você abriu o olho. Quando você abre o olho, irmão, já tem uma série de milhões de coisas acontecendo. Já há milhares de coisas que estão sob o controle e a mão poderosa do Senhor para fazer com que você acorde, para que você funcione minimamente bem. A gente fez 1.500 instâncias, os cientistas dizem que isso é o mínimo. E não quer dizer que isso é muito mais, mas falando de aminoácidos, de hormônios, de coisas que precisam fazer quando o seu organismo depende, que organismo que 5 horas da manhã você desperta. Amém. Olha, tem gente aí que 5 horas da manhã, mas tem esse que 11 horas da manhã, misericórdia. Mas a pessoa, né? Hoje ela é assim. Tem aqueles que meio-dia estão, e almoçam meio-dia café. Né? Assim, irmãos, isso há complexidade em cima disso. Agora, uma das coisas que nós não podemos deixar é de que nós não é uma igreja. E não é simplesmente só abrir a porta da igreja, ligar a luz, encher lá a transmissão, e o som. Não é só isso, irmãos. Não é simplesmente chegar aqui. Não, um Deus que veio, morreu, viveu, ressuscitou. E ele garantiu a vitória sobre a morte para cada um de nós. Isso é o motivo de que nós substância, nós só é substância que nós desejamos a fé. E não é Deus que você tem que ter também essas questões. Quando eu penso em substâncias, em questões em homeopatia, eu fico maravilhado, irmão, às vezes, né? E não vou puxar a sardinha aqui para minha esposa, porque ela está aqui, mas como a irmã Rose cozinha bem, ela pega os temperos dela lá, irmão, e mistura várias coisas, e no final dá aquela comida gostosa, né? E aí, mas o que você fez? Eu coloquei um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, e aí faz aquele, não é aquele mexidão, não, irmão, é um prato bonito, gostoso mesmo, e sai aquele prato saboroso. E eu sei que há irmãos aqui, não só mulheres, mas há irmãos que cozinham bem também. E aí a pessoa tem o seu tempero especial, não tem o seu tempero especial? O que tem no seu tempero? A minha mãe, ela dizia que o tempero especial dela era sempre o amor. Eu não coloco um punhadinho de sal no feijão sem amor. Por que vocês gostam do meu feijão? É por causa do amor. Ela sempre dizia isso, é o amor. Irmãos, Deus, ele também tem essa questão. Por amar tanto a cada um de nós e a igreja, é por isso que o Senhor nos colocou um ao lado do outro. Olha para o seu lado, vê quem está do seu lado. Olha para trás. Olha que bênção. O povo desse lado aqui, talvez sempre senta desse lado. O povo desse lado sempre senta desse lado. E muitas vezes a gente acaba nem se cumprimentando na igreja.
Mas, irmãos, olha que legal, cada um olha para o outro e fala assim: que bênção, nós estamos na mesma posição, eu sou o tempero de Deus para esse ambiente, para esse lugar. Os outros são o tempero de Deus para a minha vida. E aí cumpre o que Salomão diz: assim como o ferro se afia com o ferro, assim o homem ao homem. Irmãos, na visão holística de Deus, e aí eu quero traduzir para você, o que é holístico ou holismo? Holismo ou holística é a visão completa, é a visão geral. Deus tem uma visão completa, Deus tem uma visão geral sobre a sua igreja. E aí o que Deus faz? Ele vai juntando os elementos conforme Ele quer. E isso eu acho maravilhoso de nós pensarmos assim. E quando nós pensamos em dons espirituais, a gente precisa pensar nessa questão também. Deus é um Deus que tem uma visão holística, ou seja, Deus tem uma visão completa do seu corpo, da sua igreja, do seu povo redimido. E aí, quando eu falo povo redimido, eu não estou falando só o povo de Vila Rosa não, irmãos. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, a igreja de todos os salvos verdadeiramente em Cristo Jesus. E aí a gente precisa olhar alguns detalhes. E aí quando a gente se pega nos detalhes, aí a gente vai olhar um detalhe, um tempero. Nós vamos olhar uma substância. E eu não vou conseguir aqui, eu vou pedir perdão para você, porque o tempo não vai dar, irmãos, para falar muito, com muito detalhe. A gente vai se ater um pouco mais ao final, não pela polêmica, mas é porque é preciso que nós entendamos e talvez seja o lugar onde mais tenha dúvida. Mas, de antemão, e nesse ponto de largada, eu quero pedir a você, em primeiro lugar, a começar por mim, respeito. Nós temos aqui essa condição, sempre tivemos e sempre vamos ter. E às vezes nós brincamos, falamos algumas coisas e pode ser que sejam até engraçadas, mas nunca nós queremos ter um desrespeito àquele que pensa diferente de nós, tá bom? Então cada um de nós, sabendo o nosso comportamento, entendendo a nossa motivação aqui, nós estejamos nesse tempo pensando também nessa questão, tá bom? Nós temos uma condição de interpretação da Bíblia, e é essa condição de interpretação que será passada aqui com tranquilidade, e se alguém não entender, não concordar, não há problema, você pode manifestar-se, e é bom, e aí eu peço até que os irmãos façam isso de forma rápida, tá bom? Para que possa dar tempo para que todos se manifestem. Quando nós olhamos 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer: porque a um, pelo Espírito, é dada o quê? Agora, preste atenção, que é a palavra, não é o dom de sabedoria. Deus deu um dom de sabedoria a um homem chamado Salomão. Ele pediu ao Senhor: pede o que você quiser. O que você quer, filho? Aí Salomão falou para Deus sem pestanejar: Senhor, eu quero e eu preciso de sabedoria. Aí, primeiro teste de sabedoria de Salomão. Qual foi o primeiro teste? 2 mulheres vêm com uma criança. A criança é minha, a criança não é dela, não é minha, não é. Então, peraí, traz uma espada e vamos dividir a criança no meio. Aí a criança no meio, dividida, né, Isabela? Vamos dividir a Mabi ao meio. Não, pelo amor de Deus, deixa com a outra mãe. Porque preservar a vida da Mabi, para a mãe é mais importante. Aí Salomão, a mãe é aquela que o coração se condoeu. Dom de sabedoria é diferente de palavra de sabedoria. Quando nós olhamos 1 Coríntios 12, nós estamos olhando para os dons de manifestação. Irmãos, o que é um dom de manifestação? O dom de manifestação é que ele se manifesta num determinado momento. E não significa que ele vai se manifestar sempre pela mesma pessoa, sempre com a mesma intensidade, sempre do mesmo jeito. Dom de manifestação, ele pode vir sobre uma pessoa na igreja, ele pode vir sobre outra pessoa, em outro momento, em outro determinado momento do culto, sobre outra pessoa. Não sobre a mesma pessoa, sempre e sempre do mesmo jeito. Então, nós recebemos, ou aqueles que têm o dom
conforme Paulo vai dizer, que é o dom de manifestação, essa palavra de sabedoria é uma capacidade de aplicar verdades espirituais a situações específicas. Então Deus dá a manifestação da palavra da sabedoria para uma situação específica. Não é sempre. As coisas mudam. Lembra que eu falei dias atrás, eu não sei se pregando, não entendi, filho. Apagar a luz? Se você puder, eu não estou vendo como é que está a projeção aqui, mas legal, você apague a do meio, por favor. Eu falei para os irmãos dias atrás, que em alguns momentos o pastor faz assim, irmão: Senhor, meu Deus, meu Pai, dá uma mensagem, ilumina o nosso coração, para que eu possa pregar para o teu povo no domingo à noite. Aí o pastor prepara, o pastor chora, como muitas vezes já aconteceu comigo, irmãos, eu até chorar, a mensagem às vezes difícil, a mensagem dura, aí quando o pastor prega, aí o irmão se levanta e fala: o pastor está sabendo de alguma coisa. O pastor está sabendo do quê? O pastor não está sabendo de nada, irmãos, o pastor não convive com você, o pastor não sabe o que você fez no verão passado. Eu não sei. Muitas vezes não sabe, vem um pregador de fora, o pastor conversou com aquele pregador, com aquele pastor. Quantas vezes na outra igreja que eu fui membro, a gente tinha essa impressão, que o pastor pregou, irmãos. Deus é Deus, amém? Deus é Deus, Deus dá uma palavra para aquele momento, para aquela situação, para que o povo do Senhor corresponda, como eu sempre falo, mudando de atitude. Agora, isso significa que a palavra de sabedoria tem que estar com o pastor? Não, pode ser que esteja com uma irmã, pode ser que esteja com um jovem, e essa pessoa fala o quê? A verdade espiritual aplicada a uma situação bem específica. Lá em Mateus 13, 54, Jesus ele vai para a casa dele, para a região de Nazaré, e ele começa a pregar lá, e as pessoas, nossa, meu Deus, da onde que vem tanta sabedoria? Como que ele opera todas essas coisas? Aí vem aquele ditado que outros textos diz, que um profeta não tem honra, né? Na sua própria pátria, né? Mas as pessoas estavam admiradas com Jesus. Lá em Mateus 22, de 15 a 22, especialmente o versículo 22, Jesus é indagado, vai dar o tributo ou não vai? Espera aí, me dá uma moeda. De quem que é essa imagem, a efígie? De quem que é a inscrição? Ou seja, essas letras, a quem pertence isso? Frente e verso. Dai a César o que é de César, e dai a Deus. E as pessoas se maravilharam com a palavra de sabedoria dele. No mesmo texto, vem os camaradas lá com aquela boa palavra: Jesus, Senhor, o Senhor é uma bênção, Jesus, o Senhor é o mestre dos mestres. Olha, se alguém morrer, eles não acreditavam. Eu fico bestificado com um negócio desse. A pessoa não crê no negócio, mas chega para o outro para dizer: Senhor, se alguém morrer, e a questão da ressurreição? E aí Jesus trata das questões da ressurreição, respondendo para aqueles homens que são saduceus, com uma palavra de sabedoria. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é um Deus de vivos, porque ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Ou seja, Deus ele não é só um Deus geracional, como deve ser na vida de cada um de nós, assim como a fé habitou no coração da tua avó, Timóteo, da tua mãe, agora habita em ti, que em nome de Jesus, complementa o pastor Valfrido, possa habitar na sua descendência para frente. Assim como a fé habita no coração da irmã Nitota, habitou no coração da irmã Almirene, Amélia, Adélia, e aí vai. E que possa habitar no coração das gerações para frente. E assim, irmãos, seja para todos nós, amém? Assim seja para todos nós. Uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria muitas vezes se manifesta em casa, muitas vezes não se manifesta na igreja. Se manifesta quando você vai buscar o conselho com a avó, com o avô, com o tio, muitas vezes o conselho com o pastor, muitas vezes o conselho com o professor da escola bíblica, e Deus ilumina aquela pessoa com uma palavra para abrir a sua mente e dizer para você: você precisa mudar o seu caminho. Essa é a palavra da sabedoria, baseado aonde? Amém?
Então não busque algo que não seja a palavra do Senhor. Porque tem muita gente aí, eu tenho uma palavra para você, mas que palavra? Olha, eu acho, cuidado com o achismo. A Bíblia não tem achismo, ou é palavra do Senhor ou é palavra do Senhor. Amém? Dúvidas? Perguntas? Se não, o próximo, olha para onde a gente vai olhar agora. Palavra da sabedoria, aí a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É uma informação dada por Deus para uma situação também específica. Então, assim, eu não tenho conhecimento sobre isso. A quem que eu vou recorrer? Você pode recorrer a alguém que ele vai te falar. Mas a palavra da sabedoria, irmãos, pode ser aquela coisa que a gente viu lá em Atos 5. Ananias e a palavra do conhecimento. É o conhecimento de algo que está talvez escondido, que não está muito aparente. Aí Ananias vende a propriedade junto com Safira, os dois combinam ali o negócio, vamos fazer o seguinte, a gente dá aqui 80% e 20% a gente desvia aqui e faz ali um negócio, beleza, vamos lá, nós estamos juntos nessa. Beleza, irmãos, nós estamos juntos nessa, mas Deus não está junto nesse negócio não. Porque os outros pegavam 100% e davam 100% do que vendiam das propriedades para o bem comum da igreja. Isso era algo particular daquele momento de Atos, capítulo 4 e 5, tá? Era algo particular daquele momento. Aí Ananias e Safira, vamos dar um gato. Não se dá gato com o Espírito Santo, tá? Não tem mutreta com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo revela para Pedro que o negócio está ruim, está errado. Pedro fala, Ananias, você vendeu por quanto? Foi por quanto? Ele falou 80%, e pegou 20% para ele. Então, caiu na mesma hora. Aí a mulher dele vinha, você vendeu por quanto? Vendi pelo preço que Ananias falou. Morreu também. Palavra da sabedoria dada para Pedro. A palavra da sabedoria também pode ser o quê? Uma iluminação. Hoje em dia, nós não falamos inspiração. Por que que nós não somos inspirados? Porque a palavra de Deus, toda ela já foi inspirada e os homens já escreveram. A revelação já está completa. Aí eu me aproprio dessa palavra e peço uma iluminação ao Senhor, para que Ele me ilumine a ver verdades espirituais para a minha vida e para a vida e o contexto do nosso povo aqui. Então, pode ser uma iluminação especial. Iluminação especial, irmãos, e vou dizer, muitas vezes os professores vieram aqui à frente. E quantas palavras os professores falaram de coisas que eu nunca havia pensado na Bíblia. Irmão Reis prega aqui, irmão Nelson prega, e a gente estava lembrando outro dia da mensagem, uma mensagem que o irmão Nelson pregou aqui no domingo, eu e o irmão Reis lembrando, a palavra que o irmão Nelson disse, Deus iluminou o irmão Nelson a trazer algo que nós, eu e o irmão Reis, a gente nem imaginava. E isso, irmão, só pode ser feito na direção. Os três têm que dar a direção. Quem são os três? Então, Deus nos ilumina a trazer uma palavra de conhecimento. Coisas que você não sabe, está lá no texto e alguém estuda e traz essa palavra. Tá bom? Então, esse é um outro dom espiritual, um dom de manifestação. Alguém se manifesta na igreja com uma palavra de conhecimento. Ela estudou e Deus vai ajudar ela a entender aquela verdade espiritual para aplicar essa verdade. Tudo bem? Até aqui? Aí o terceiro dom, pequenininho, né? A gente tem que olhar ali quase com um microscópio, né? Vou voltar para você ver o efeito que deu aí, ó. Olha lá, ó. Qual é o que é pequeno que a Bíblia fala que é pequenininho? Bem pequenininho. É a fé. Então, esse dom, irmãos, de manifestação, que seria o dom da fé, que está aí no versículo de número 9, há outro pelo mesmo Espírito, a fé é ouvir de Deus que Ele fará algo e você pode confiar nisso, mesmo que todas as circunstâncias evidenciem o contrário. Então, ter fé, irmãos, o que eu ouço de Deus? Deus pode fazer muito mais do que eu posso pedir ou pensar, não pode? Deus pode. Então, você crê nisso, você crê que, pela fé, coisas que não estão agora no presente, daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 ano,
daqui a 10 anos, elas possam se materializar. Eu creio pela fé há 37 anos na salvação do meu pai. Se eu não cresce, eu não estaria orando. Então vamos orar, vamos pedir com fé. Agora, o dom de manifestação, irmãos, o dom de manifestação é aquela fé para aquela situação específica, para aquele momento. Então nós temos aqui 2 exemplos. Se você quiser ler, só para a gente ganhar tempo, você pode ler em casa. Atos 3,16, Pedro e João vão ao templo para orar. E aí eles chegam para o homem e falam, Pedro fala, aquilo eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome, também, mas em nome de quem? Em nome de Jesus, não é no meu nome. Irmãos, tem gente, irmãos, que vive aí, irmão, atrás do dom para fazer as coisas. No nome do Daniel é que foi feito. Que nome de Daniel? Que nome? Foi em nome do irmão Milton. Em nome da irmã Cristiane. Não, irmãos, é em nome de Jesus. Todos aqueles que fizeram algo, pela fé, fizeram em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem... E aí houve o quê? Alegria. E houve edificação. Paulo, quando ele vai visitar um lugar, ele está passando um lugar, ele fala para um homem que também é coxo, é aleijado. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Paulo olhou para ele e viu, o texto de Atos fala, que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Levanta-te e põe-te firme sobre os teus pés, numa outra tradução. E esse homem foi curado para a honra e para a glória de quem? De Paulo? Foi curado para a honra e a glória? Vá comigo lá em Atos 14, só para eu ver se essa curiosidade que eu tenho aqui é o que eu estou pensando. Atos 14, versículo de número 10, né? Disse Paulo em alta voz, levanta direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Aí quando você olha mais abaixo, você vai ver que eles pegaram Paulo e Barnabé e queriam levar para um templo, para um lugar. No versículo 12 falam, chamaram a Júpiter Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que? Eu acho bonito, fazendo um parêntese aqui, irmãos, fazer um parêntese na nossa aula, que Mercúrio é o Deus reconhecido como Zeus, é o Deus misericordioso. Barnabé, nessa situação, foi reconhecido como misericordioso. E Paulo é Júpiter, ou seja, Paulo é Hermes também, né? Um outro Deus que é o Deus que leva a mensagem. Então, por Paulo ter dito a palavra e o homem ter sido curado, Paulo foi reconhecido como o Deus que, através da palavra, pode trazer a cura. Então, vamos fazer aqui, vamos sacrificar a esses homens. E Paulo, pelo amor de Deus, gente, não é por aí não. Eu sou homem, comedor de arroz e feijão, igualzinho vocês. Parem com isso. E aí você sabe o desenrolar da história, então eu fecho o parênteses aqui. E aí eu só acrescento a isso que esses homens clamaram em língua licaônica. Guarda essa informação aí que a gente vai usar ela lá na frente, ainda hoje, se Deus permitir. Então, depois da fé, irmãos, nós temos um outro dom lá, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. A outro pelo mesmo Espírito. Agora, olha só, ele usa, no texto, no português, está os dons de curar. Dons de cura. Talvez, irmãos, não sejam vários dons, mas sejam várias atuações que esse dom pode abranger, talvez, tá? Mas se for mais que um dom de cura, o objetivo de Paulo não é fazer uma lista exaustiva de todos os dons que a igreja tem, mas dizer que a direção tem que ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é o dom de curar? Restabelecer a saúde ao corpo
ou a alma de alguém. A lepra de Naamã foi curada, foi uma cura sobrenatural ou não foi? Foi? Quantos mergulhos no Jordão? 7. E aí o Jordão era um rio limpo? Segundo diz a história, né? O Jordão não era um rio tão limpo, tão bom, mas 7 mergulhos no Jordão, vai lá. E o que vai acontecer? No 7º mergulho, Naamã, minha pele. Pedro vai para casa em Cafarnaum com Jesus, com outros discípulos, alguns, se eu não me engano, 3 ou 4, e quando ele chega lá, a sogra dele está com febre. Eu queria que Jesus estivesse aqui agora, para eu levar Jesus na casa da minha sogra, para ele curar ela, né? E colocar a mão sobre ela, né? Sentir dor, tá sofrendo. Não, eu queria mesmo, sério mesmo. Eu brinco muito com a minha sogra, né? Mas é verdade, eu queria muito que o Senhor fosse lá curar a sua serva. Jesus chegou lá e curou a mulher, né? Olha que bênção, dom de curar. Quando a gente olha Mateus 21:14, Jesus está ensinando no templo. E quando ele ensina no templo, o que acontece? Muitas pessoas vêm para o templo e Jesus cura todas essas pessoas. Quando a gente olha o Novo Testamento, no livro de Atos, há menções de Pedro, de Paulo. As pessoas pegavam, era muito trabalho que esses homens tinham, irmãos. Eu imagino o trabalho exaustivo. E talvez por isso, algumas igrejas hoje em dia, tem lá o pastor, né? Ele pega o lencinho, né? Vou usar aqui, não entenda que isso é uma brincadeira, tá? Porque eu respeito. Mas ele vai lá, põe o lencinho dele aqui, é o que Deus pode fazer. Deus não se limita, irmãos, à nossa pequena mente. O Senhor pode, porque o Senhor é o Senhor. A cura não está aqui só na igreja de Vila Rosa. Deus pode fazer. Mas esses homens, segundo a Bíblia, eles tinham um trabalho exaustivo. Então pegava-se o lenço e levava lá, e as pessoas eram curadas. Mas eram curadas em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Há diversos casos, e aí assim, eu não sei se há necessidade, mas há diversos casos. Você que lê a Bíblia costumeiramente, você vai ver diversos casos milagrosos e maravilhosos em que o dom de cura foi utilizado. Agora eu pergunto para você, eu posso usar a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, o dom de curar, falando desses 4 que a gente falou aqui, desses 9, que são 9 dons, desses 4. Eu vou fazer essa pergunta agora na metade. Principalmente o dom de curar, eu posso fazer uso desse dom para ganhar dinheiro? Posso? Devo? Por quê? Tem gente ficando rica. Que interessante, né? Venham, sejam curados, mas dê uma oferta de R$500. Dê uma oferta de 2.000, Deus vai curar você do câncer. Tem gente aí, irmão, que está virando quimioterapia, né? Eu não sei dessas coisas. Há uma preocupação, eu tenho essa preocupação, e deve haver essa preocupação, de você passar um pente fino sobre essas coisas. Tem um dom que nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele é importante para isso, tá? Ele é muito importante para essa questão. A operação de maravilhas. O que é maravilha? A gente fala assim, algo maravilhoso,
aconteceu. O que é algo maravilhoso? Pensa assim, ó, algo maravilhoso é algo que evoca a presença de Deus. Algo maravilhoso é algo que traz o céu até a terra. E quando a gente pensa no dom de maravilhas, a gente tem que pensar assim: leis naturais, elas são suplantadas, ou seja, as leis naturais, elas são, de certa forma, passa-se por cima delas, para que a mão de Deus possa ser vista ali. Aonde a mão de Deus já foi vista na sua vida? Eu tenho testemunho meu, pessoal, da mão de Deus sobre a minha vida. Deus fez uma maravilha. 4h da manhã, 4h30 da manhã, eu morava lá na casa da irmã Amélia, ali junto com a irmã Amélia, orando a Deus, pedi a Deus: Senhor, passa as tuas mãos nos meus rins e leva embora as minhas pedras. 5 pedras num rim e 4 pedras no outro. Eu já tinha expelido uma pedra de um rim. E eu já tinha feito exames. Não sei se meses depois, eu fui lá no quarteirão da saúde, fiz o ultrassom, levei o exame de urina, e a médica falou: olha, você trouxe a pedra, está aqui, você trouxe os exames de urina, não há cristais na sua urina, e o outro exame disse que você tinha 10 pedras, mas não tem pedra nenhuma em nenhum dos seus rins, porque meu Deus é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus de milagre, irmãos. Amém? O Senhor pode fazer, e não é só por causa da minha oração, mas por causa da oração dos meus irmãos. A irmã Eusita chegou aqui me cumprimentando: filho, graças a Deus eu estou aqui. E ela usou uma expressão, irmãos, maravilhosa de reconhecimento: eu estou aqui por causa da oração dos irmãos e das irmãs. Por quê, irmãos? Porque Deus opera maravilhas. Aonde a mão de Deus, e só a mão de Deus pode ser vista, esse é o dom de maravilhas. Agora, esse dom tem que se manifestar só na igreja? Não, ele pode se manifestar, irmãos, em muitos outros lugares, através da sua vida. A gente tem lá Hebreus capítulo 2, verso 4, que eu ia falar o apóstolo Paulo, que eu brinco tanto isso no seminário com os alunos, né? Eu tenho para mim que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Eu brinco com os alunos, né? E eles já até sabem. Mas o escritor de Hebreus, ele vai falar: olha, houve prodígios, maravilhas que se seguiram. Irmãos, qual o prodígio e maravilha que Jesus fez, tão maravilhoso, né? A gente sabe que em João capítulo 9, Jesus curou um homem que era cego de nascença. Agora, olha que interessante, no capítulo 11 de João, Jesus chama um homem que já estava morto há 4, já estava fedendo. E, irmãos, a maravilha de Deus, ela é operada sob a autoridade. Guarde isso no seu coração. A maravilha do Senhor é operada sob a autoridade. A lei natural, ela é suplantada pela mão divina. A lei natural é: o homem está morto. O homem já ter 4 dias significa que toda a parte mucosa, língua, boca, garganta, os rins, o pulmão, já estavam comidos por bichos. E Jesus fala para ele, porque Jesus é a autoridade sobre a vida. E a mão divina é reconhecida aí, o poder divino sobre a morte. Lázaro, sai do túmulo. E lá vem Lázaro, todo enroladinho, e ele vem com um sudário, que é um lenço colocado sobre o rosto. Um dia eu vou falar para vocês de novo sobre essa questão do sudário, né? Que não é o sudário, uma manta, igual aquela manta que existe lá, que é uma farsa esse negócio aí. Aí ele vem com um sudário. Por quê? Porque a vida, ela é autoridade sobre a morte. Jesus é a autoridade sobre a morte. A mão divina foi vista nessa situação. E aí, irmãos, falando do dom de cura, a gente vê tanta gente aí curando, né? Pastor Infante falou aqui: curar, beleza, uma enxaqueca, vem cá, eu oro por você. Deus pode curar, pode. Mas vai lá, dá um dedo para o camarada que só tem 9, né? Dá um dedo para ele. Daquele que não tem perna, dá a perna para ele, né? Aquele que não tem braço, dá braço para ele, né? Aí seria maravilhoso, né? A mão divina sim ser vista sobre isso.
Então, quando você vê operações de milagres, seja de curar ou seja de maravilhas, a mão divina está aí. Existe algo que somente Deus poderia fazer acima da lei natural? Então tome cuidado, porque muitas vezes pode ser que as pessoas estejam usando meios de enganar do que realmente curar ou operar maravilhas, tá? Uma coisa importante, quando a gente está olhando para esses dons, nós estamos olhando para o dom de manifestação, e o dom de manifestação vai dizer que para um outro Deus dá a profecia, e é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Irmãos, o que é dom de a profecia? Ele pode ser um dom de manifestação, existe o dom ministerial de profeta, e existe o dom motivacional, que você, tendo o dom de profecia, você pode exercer nessas três partes. Agora, como a gente está falando do dom de manifestação, significa que em algum momento dentro da igreja, Deus levanta alguém com uma profecia. E o que é essa profecia? Não é adivinhar futuro, irmãos. O futuro que nos pertence já está revelado. Você crê nisso? Agora tem gente, irmãos, que vai através, não sei se é pouca fé ou se é muita fé, porque de repente precisa ter muita fé para fazer isso. Parece, irmãos, que nós estamos vivendo o tempo dos crentes, meio que os crentes, como é que se diz? Fugiu a palavra agora, os crentes meio que acreditam crentes místicos. Tem crentes, irmãos, que querem ver o futuro só. Olha, lê a minha mão aqui, pastor, o que será? O pastor não é cigano não, irmãos. Tem crente que acredita em horóscopo. Espera aí, deixa eu ver aqui. O que eu sou? Eu sou de Gêmeos, com ascendente em não sei o que, lá em Capricórnio. Entende mais de horóscopo do que de Bíblia. E aí está lá a profecia para você. O dia será ensolarado. Invista em ações da Bolsa de Valores, mas nem dinheiro eu tenho. Invista em ações da Bolsa de Valores, que a Petrobras vai subir 50%. Irmão, é esse tipo de coisa que os crentes querem. Profecia no dom de manifestação, no dom ministerial e no dom de motivação, irmãos, tem um sentido. Qual é o sentido? Eu recebo iluminado por Deus com uma mensagem, e eu transmito essa mensagem iluminada para uma situação específica. O que Deus quer de vocês? E aí, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tipo de pastor como eu, já fiz um teste para saber disso. Já me falaram que você tem, a irmã conhece o pastor que fez esse teste comigo, e ele falou, você é esse pastor, antes de fazer esse teste. E aí, que tipo de pastor é você? Tipo de pastor profeta. O tipo de pastor profeta é o pastor que tem o dom ministerial de ser profeta. É aquele, irmãos, profeta não vive muito. Profeta não vive muito no coração das pessoas, sabe por quê? Porque quando Deus traz um profeta diante de uma plateia ou diante de um público, normalmente é para dizer para o pessoal, gente, os caminhos de vocês não estão corretos diante de Deus. Arrependam-se e creiam. E aí o que acontece com esse profeta? Ele é preso, arrancam a cabeça dele. Não é o tipo de profeta que todo mundo quer por perto. Não é o tipo de pregação que todo mundo quer por perto. Mas Deus tem, e eu nunca, irmãos, em todo o tempo de ministério que eu tenho, não só como pastor, mas como obreiro, já são 21 anos de ministério. Eu nunca traí o meu Deus com uma mensagem que Ele tenha colocado no meu coração e que eu não tenha transmitido ela da forma como Ele colocou. Se você vai gostar ou não, é você e o Senhor. Aí você se vira, desculpa usar a expressão, se vira com Deus. Mas eu tenho paz em entregar a minha mensagem, a mensagem que o Senhor iluminou ao meu coração para entregar. Lá em Mateus capítulo 7, verso 15 a 23, irmãos, tem pessoas que vão exercer dons na igreja. Só que elas vão bater na porta do céu e Jesus vai dizer para elas o quê?
Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Você já viu um demônio ser expulso de alguém? Irmãos, isso é coisa tremenda, irmãos. Uma pessoa ter uma capacidade, aí a gente, nossa, aquele homem é um homem, e tem que ser mesmo, um homem é uma mulher consagrada, mas aquele pastor é um pastor de poder, como se o pastor fosse poderoso. Poderoso é o Deus a quem a gente serve, poderoso é o Senhor a quem nós servimos, esse é poderoso, é em nome dele que as coisas acontecem, não é em nome da igreja de Vila Rosa, não é em nome do pastor Valfrido, é em nome do Deus da igreja de Vila Rosa. É em nome do Deus a quem o pastor e os irmãos servem, irmãos. Então vai ter gente que vai exercer ativamente essas questões. Mas Jesus vai falar para elas assim: não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. E nem o que vocês fizeram. Irmãos, e me desculpa aqui dizer, são pessoas que desenvolveram ao longo da vida mau caratismo. O mau caratismo se vê pelas ações que as pessoas praticam. Caráter, irmãos, é algo importantíssimo para Deus. O que Deus quer? Que nós sejamos nós ou Jesus Cristo? O caráter de Jesus tem que ser desenvolvido. Quem que as pessoas estão vendo? Você ou Jesus em você? Entende? Então, fica um alerta. Agora, falando da profecia, Atos 11 e Atos 21, tem um profeta lá, chamado Ágabo. Deus iluminou ele com uma mensagem: Ágabo, entrega essa mensagem. Primeira mensagem: vai ter fome. E houve fome. Aí a segunda mensagem: ele tira o cinto de Paulo, amarra as mãos de Paulo, amarra os braços de Paulo e fala: vão levar esse homem preso para Jerusalém e ele vai ser julgado. E o pessoal: meu Deus, não, Paulo não vai não. Paulo: gente, peraí, rapaz, que negócio é esse? Eu vou sim, eu estou nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor. Se for para sofrer, vamos sofrer. Mas, e aí faz sentido, não vivo mais eu, estar dentro da vontade do Senhor, irmãos, é a melhor coisa. Então você vê esse dom de profecia, essa manifestação da profecia na vida de Ágabo, lá no capítulo 11 e no capítulo 21 de Atos. Dúvidas? Perguntas? Se não, rapidamente, irmão Valmir, dá para chegar o microfone lá? Porque aí os irmãos em casa ouvem também. Bom dia, irmãos. O Senhor me fez lembrar sobre a restauração da vida, a ressurreição de Lázaro, né? Segundo os filósofos dentro da espiritualidade, né, fala assim que Jesus, quando falou sai Lázaro pelo nome, é porque se ele tivesse falado sai para fora, só sem o sentido Lázaro, né, sairia outras e outras, ou todos os mortos do túmulo, né? Então, se a gente for ver dentro da teologia, eu vi assim eu percebi que tem uma certa veracidade nisso aí, né? Porque para ser curado, para nós obtermos bens e estado espiritual, nós temos que fazer orações pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Legal, irmão. Eu nunca tinha pensado nisso, irmão. Nunca, até hoje eu não ouvi falar disso. Vou pesquisar para tentar entender melhor, irmão. Obrigado aí pela colocação do irmão, né, sobre Lázaro, que é um caso assim muito enigmático. E eu creio, irmãos, que Deus operou, acho que diversas situações foram utilizadas ali. E o final de tudo, que é a bênção, é ver um homem que a alma voltou para dentro do corpo. O corpo se restabeleceu. E depois ele está comendo com Jesus. E as pessoas vêm para ver o milagre. E as pessoas, vendo o milagre, elas creram em Lázaro? Creram em Jesus. Por isso que eu digo que sempre tudo que acontece em nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser honrado e glorificado. Irmãos, uma coisa importante: discernir os espíritos. Discernir o espírito é semelhante àquilo que você conhece com sua mãe, e mulher tem muito isso. E eu vou dizer que é semelhante, não é igual, tá? Só estou usando como exemplo que me vem à mente agora. E me perdoe se é um exemplo pífio ou talvez falho. Mas, sexto sentido. Mãe tem sexto sentido? De certa forma, dizem por aí que tem.
As mulheres de Deus têm o Espírito Santo. Amém. As mulheres de Deus têm o Espírito Santo. E elas são guiadas pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que é discernir o Espírito? Perceber ou distinguir coisas boas e ruins, talvez no caráter, na conduta da pessoa. A mulher olha para o marido e fala assim: bem, não vai comprar o carro desse camarada aí não, o negócio não dá certo não. Viu, bem? Né? Marisete, aquele jeitinho de Marisete. Ô bem, e aí não é, ô bem, e o Nelson está assim, ó. Aí o Nelson está assim, tremendo na base. E não é, irmãos, a gente fica. Minha mãe falava, assim, quando minha mãe falava eu já estava desistindo de tudo. Já está desistindo de tudo já, irmão. Por quê? Porque tem um discernimento. Agora, quem tem o Espírito Santo do Senhor, tem um discernimento. E que discernimento é esse, irmãos? É o discernimento para entender a conduta das pessoas. Duas menções. Paulo, deixa eu voltar aqui, perdão. Paulo, ele fala de um homem que quer ser igual aos crentes, ele quer ser igual a Paulo. Aí Paulo fala: olha, rapaz, você está no caminho errado, você vai ficar cego. Paulo já determina ali um negócio. E a questão da moça adivinhadora: olha, servos de Deus. Paulo olha, irmãos, aquilo, servos de Deus. Vocês são servos de Deus. Esses servos de Deus não está muito coerente. E aí a pessoa discerne o espírito. Espírito mau, sai dessa mulher em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação foi embora. E Paulo sofreu depois por conta disso, né? João, lá em 1 João, e ele escreveu isso. Quando alguém vem aqui e prega e fala assim: irmão, Jesus é amor, amém? Aquele pregador empolgado, amém, fala amém, irmã Miriam, para me ajudar. Jesus é amor, amém? Mas Jesus, ele não veio em carne, ele se fez carne, ele ficou parecido conosco, ele não era um ser humano, porque ele era Deus, amém? Por que vocês não falaram amém? Isso é fácil, né? Isso é fácil. Mas, irmãos, 1 João está escrito por causa disso. Quer discernir um espírito? Presta atenção no que está sendo dito. E aí eu vou chamar sua atenção para uma questão importante que tem a ver com a interpretação. Meus irmãos, cuidado, irmãos, pegar versículo bíblico fora do lugar e colocar nas redes sociais, em qualquer lugar, um versículo que não diz aquilo que o versículo quer dizer. Nós estamos fazendo um desserviço para o conhecimento das pessoas. Nós não estamos discernindo o Espírito. Que Espírito que está dizendo ali? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá bom, tem coisa faltando na minha casa, irmãos. Tem coisa faltando na sua casa. Só que o versículo 4 é abençoador, porque ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e não faltar nada não significa bens materiais, mas o Senhor é o meu pastor, porque Ele me guia, Ele me leva para comer, Ele me dá a comida necessária, não é bens materiais. Entende? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está ali. Aí a gente pega aquele negócio, aí vê um texto bonito, aí joga nos olhos das pessoas. E a gente está ensinando as pessoas de forma errada. Tomem cuidado com essa questão. Irmãos, olha, interpretação bíblica. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, irmão, não é tudo. Paulo está falando que ele pode passar fome, ele pode ter abundância, né? Ele pode ter diversas coisas. Estou falando de coisas mais óbvias, mas existem muitas outras coisas. Então, tomem cuidado com qualquer versículo, com qualquer coisa. Discirna os espíritos. Só para terminar, os cristãos, ou muitas pessoas, eu vi isso na internet essa semana, as pessoas veem o diabo em tudo, mas não conseguem ver um falso profeta pregando diante delas. Dá para ver o diabo em todas as coisas, mas não conseguem ver o diabo nas palavras dos pregadores que estão aí fora. Tome cuidado, irmãos. Discernir o Espírito traz edificação para a vida da igreja, que é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Tá bom? Se ninguém tem pergunta ou dúvida, nós vamos passar aqui para o 8º, que eu pedi para os irmãos na quarta-feira colocarem no grupo da igreja. Acho que só a irmã Daniela colocou, e a irmã Ariana, que estiveram as irmãs corajosas, parabéns. Mas o 8º dom é o dom de línguas, né? Variedade de línguas, conforme está no texto aqui. Língua
falar um idioma que não aprendeu de forma espiritual. Esse é o 8º. O 9º dom, ele está ligado ao 8º, que é o dom de interpretar, ou de interpretação das línguas. É dar o significado de uma mensagem entregue através de línguas que ainda não aprendeu. E aqui, irmãos, tem muita polêmica. É um negócio assim, vamos tentar resolver isso aqui em 10 minutos, para te dar uma ajuda. Não vai terminar suas dúvidas, tá bom? Quem sabe no futuro próximo a gente consiga fazer aí um estudo específico sobre isso. Mas rapidamente, eu quero pensar com você fora da caixa e fora de 1 Coríntios 12. Vamos pensar assim, primeira questão, a palavra estranha não faz parte do texto de Corinto. Lá não tem línguas estranhas, não há isso lá na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Então, pastor, quem traduziu como estranho? Traduziu como estranho. Se eu chegar para você e falar assim, esquivados em dengrustenia aqui, traduz aí. Hã? O tênis está estragado. Esse irmão Milton, eu vou te falar. Esquivados em dengrustenia, que foi o nome de um personagem no comercial, há muitos anos atrás, da NET. Ele era o rapazinho que fazia as ligações, atendia as ligações, e aí o Escravusca, lembra lá do homem que fazia, né, a propaganda, o Escravusca? E aí ele falava Escravusca e tal, aí tinha um rapazinho, qual é o seu nome? Meu nome é para a pessoa anotar o nome do atendente, Esquivados em dengrustenia, que eu nunca esqueci isso, né? Outros idiomas, russo, que era a ideia lá do comercial, alguma coisa lá da Rússia, uma língua que nós não conhecemos. Para pensar fora da caixa, irmãos, eu preciso entender 3 momentos da história da humanidade, para entender essa questão do dom de língua. Então eu preciso entender que entre o primeiro e o segundo acontecimento, alguma coisa está sendo criada. E entre o segundo e o terceiro acontecimento, que é onde nós estamos aqui em 1 Coríntios 12, alguma coisa cresceu, alguma coisa se desenvolveu. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Qual é o primeiro grande acontecimento que eu quero trazer, pensando nessa questão de línguas? A Torre de Babel. O pessoal estava construindo uma torre que ia atingir o céu, alguma coisa contrária a Deus. Por que aconteceu a confusão lá das línguas? Que línguas eles falavam lá? Quais eram as línguas que eles falavam? Entendi, essa língua aí, entendi. Essa eu entendi. Eles não falavam, irmãos, várias línguas. O começo de tudo era que a humanidade tinha uma linguagem só. Aí Deus viu que o negócio estava ruim, Deus veio e confundiu as línguas. Lá. Então a irmã Rose vai... Agora você já imaginou se Deus dá, na confusão das línguas, que vou usar um exemplo, Deus dá a língua para o irmão Nelson, lá, e para a Marisete, lé. Vai um para um lado, outro para o outro, e um vão ficar falando e não vão ficar se entendendo. O que Deus teve, irmãos, como objetivo? Houve a criação das línguas, os povos se dividiram com as suas linguagens, cada um foi para um lado. Por quê? Qual era o objetivo do Senhor? O objetivo do Senhor era que as pessoas se espalhassem pela terra. E os homens estavam cumprindo isso? Vamos ficar aqui, vamos nos ajuntar e vamos fazer aqui tudo do bom e do melhor, quentinho e gostoso. Mas não era essa a vontade do Senhor. O Senhor espalhou. Então o Senhor trouxe aí entre aspas, um problema para a humanidade. E as pessoas se dividiram. Agora, quando eu olho para esse acontecimento e consigo entender minimamente ele, eu vou entender que um pouquinho antes do segundo acontecimento, existe a inauguração de algo importante, que Jesus vem à terra para inaugurar, que é a sua igreja. Jesus começa a sua igreja. Lucas 6,12, 1 Coríntios 12, 28, a uns Deus colocou primeiramente na igreja, apóstolos. Lucas 6,12, Jesus passa a noite em oração e ele chama a si, da multidão dos discípulos, 12, aos quais ele dá o nome de
apóstolos. Então ele juntou a sua igreja. Antes dele ir para o céu, ele junta a sua igreja e ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vão, mas não se ausentem de Jerusalém. Em João capítulo 20, ele aparece ressuscitado no meio dos discípulos, Pedro, Tiago, João, os 2 discípulos de Emaús, e ele chega no meio deles e ele diz: paz seja convosco. E aí ele faz o quê? Recebei. Senhor, o que é o Espírito Santo? Não, Senhor, eu não quero o Espírito Santo não. Alguém falou isso lá? Aí vem Atos capítulo 1. Mas recebereis a virtude, não o Espírito Santo. Recebereis a virtude. Se a igreja começou no Pentecoste, o dono da igreja é o Espírito Santo. O cabeça da igreja é o Espírito Santo. E não pode ser, porque a Bíblia não pode se contrariar. E Paulo fala em Efésios que o cabeça da igreja é Jesus. Paulo fala em Colossenses que o cabeça da igreja é Jesus. Jesus iniciou a sua eclésia, a sua igreja. E essa igreja foi seguindo e se desenvolvendo. Quando chega no acontecimento do Pentecoste, eles já têm o Espírito, só que eles recebem a virtude. Irmãos, isso é importantíssimo se entender. Por quê? Porque a igreja está criada e ela vai crescer, ela vai se desenvolver. A igreja de Jesus vai passar por desenvolvimento. Então, em Atos capítulo 2, do verso 1 a 41, por que aconteceu isso? Por que veio a virtude? E por que houve a questão das línguas? A Bíblia está dizendo que habitavam homens judeus de todas as nações. O judeu tem que vir a 3 festas: Páscoa, Tabernáculos e mais uma outra festa, aí o Pentecoste, que era essa festa do Pentecoste. Então tem homens ali de todas as nações. Quando chega o momento em que eles ouvem um barulho, aí o Espírito Santo vai e começa a dar para Pedro, para Tiago, para João, uma língua. Eles começam a falar uma das línguas desses homens que estão ouvindo. E esses homens que ouvem, eles ficam admirados. Mas esses homens não são galileus? Irmão, ser galileu significa, esses homens são do norte, do nordeste, é lá do norte de Israel. Esses homens, quer dizer, não que eles são inferiores, mas quer dizer que esses homens nunca aprenderam a falar em alemão, em espanhol, em italiano, em francês. Eles não tinham essa condição de falar. Agora, o Espírito Santo dotou eles. Aí Pedro começa a falar lá em alemão, esquivadzenden, grustenica, não sei o quê. Aí quem é alemão? Gente, eu estou entendendo que ele está falando na minha língua a grandiosidade de Deus. Lembra que lá atrás foi dividido? O que Deus fez? Deus ajuntou para que o Evangelho, a nova do Evangelho, fosse espalhada. Mas não para que eu como igreja, eu como crente, eu sou o Mega Blaster espiritual, eu tenho o dom de línguas. É a manifestação, pode ser que venha hoje, pode ser que não venha. Pode ser que Deus não queira que haja língua naquele culto, e o culto vai ser uma bênção do mesmo jeito. Mas pode ser que Deus não manifeste no culto, pode ser que Deus manifeste em outro lugar. Você falar e a pessoa entender. Eu tive uma experiência no banco, muito legal, lá no banco Bamerindos, HSBC, lá no Morumbi. Um homem, ele era alemão, pelo jeito ele era alemão, pela fisionomia, o tipo dele. Ele chegou no banco, e nessa época eu trabalhava recebendo as pessoas. E ele falou assim, change money, ou seja, troca dinheiro. Aí eu olhei para o olho dele, irmão Helder, e falei assim, I don't know speak English. Sit down, please. Moment, please, sir. Aí ele olhou para mim, e nós nos entendemos, irmã Camila, com o olhar. Ele virou para mim e disse, olhando, rapaz, como que você fala para mim em inglês, que você não sabe falar inglês, e você pede para eu assentar e aguardar? Aí eu chamei uma gerente que era fluente, aí ela indicou para ele, tem uma casa de câmbio lá no Shopping Morumbi, lá o senhor pode trocar dólar. Aí ele virou para ela e falou assim, fala para o rapaz que ele está no caminho, ou seja, vai desenvolver o inglês, né? E o que me maravilhou foi a questão de a gente se entender com o olhar. Irmãos, que língua que essas pessoas que estão em Atos 2 falavam? Língua de nação.
Toda a tradução do texto original para o português ou para qualquer outra língua é glossolalia, é língua que se fala na terra, é língua que se fala numa nação, que eu e você podemos entender. Quando o anjo chegou para Maria e falou: Maria, você vai ser mãe do Salvador. Que língua que ele falou com ela? É um anjo, mas que língua que ele falou com ela? O anjo chega para Abraão e fala: vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Que língua que ele falou com Abraão? Irmãos, isso é importantíssimo que a gente entenda isso, para não ter dúvida sobre a manifestação do dom de língua. Aí, o que eu falo para você? Entre esses dois eventos, há um desenvolvimento da igreja. A igreja, ela é infantil. 1 Coríntios 13, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, lá em 1 Coríntios 13, que o caminho melhor é o amor. Mas ele vai dizer que quando eu era menino, pensando na igreja como uma igreja infantil, eu falava como menino, agia como menino e tinha as coisas de menino. Agora, a partir do momento que eu cresci, essas coisas, elas não vão ser mais utilizadas. E muitos desses dons, como nós cremos, são dons que cessaram. Por quê? Porque a igreja já passou por essa etapa. E por que ela passou por essa etapa? Então é importante que a gente entenda que Paulo está dizendo para nós, em 1 Coríntios 13 a 14, ele está dizendo, existe um caminho melhor. A igreja, irmãos, quer ser uma igreja espiritual, seja uma igreja que ame. Seja uma igreja que esteja voltada para a atuação do Espírito Santo. Então como é que pode uma pessoa falar em língua, mas ter um palmo de língua para fora? Segundo um dos grandes pregadores, o dom de língua verdadeiro não é falar em línguas, é controlar a sua língua. Não bate pessoas espirituais dentro da igreja, ter uma capacitação mega sobrenatural e sai dentro de casa, a mulher está xingando o marido, chutando o cachorro, jogando panela para todo lado. O homem com uma outra condição qualquer, né? A vida infantil da igreja passou, agora a igreja vai trilhar um caminho de uma vida de um adulto. E qual é o caminho de um adulto? É o caminho do amor. A criança sabe amar? Não, não sabe. A criança, é meu, não, é meu. Não, tudo bem, pode ficar com você, porque isso vai fazer bem para você. Quem ama sabe ceder, quem ama sabe perdoar, quem ama sabe o que fazer, porque é direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. E aí eu pergunto para você, 1 Coríntios, ele vai dizer para nós, 1 Coríntios 14, se você é fiel ou se você é infiel. Você é fiel ou infiel? Pense bem na resposta. Você é fiel ou infiel? Paulo vai dar as regras. Quer falar em língua? Pode falar. Não tem problema. Mas não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tem que ser um por vez. E tem que ter interpretação. Se eu falo, esquivar zendengrosteniak, beleza, Valfrido, Deus te abençoe. Só você sabe o que você está dizendo. Fica para você mesmo. Você é edificado. Mas nenhum dom de manifestação, o objetivo não é edificar a si mesmo. O objetivo é edificar o outro. Então, como é que eu posso falar uma coisa que só eu entendo? Tem que ter alguém, então não fale. Isso significa o quê? Que o dom de manifestação, você não pode impedir que ele venha, mas você pode controlar ele. E, infelizmente, irmãos, muitos não conseguem controlar. E aí eu quero mostrar para você uma realidade. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22. De sorte que as línguas, as glossolalias, as línguas de nações, constituem um sinal, não para os crentes, mas para os... Então, quem quer ter a manifestação, pode haver, pode, mas não é para mim, não é para eu que sou fiel. É para quem? É para um outro grupo, mas para os incrédulos. Mas a profecia... E Paulo vai dizer muita coisa sobre essa questão da profecia, que é a edificação da igreja. Uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra que leva você para o caminho da santidade. Essa palavra é melhor do que falar em línguas. É isso que ele vai dizer para nós.
Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E aí eu pergunto para você, o que você prefere? Língua ou profecia? Se você preferir língua, você vai querer ser uma igreja igual à igreja de Corinto. Você quer ser uma igreja corintiana? Me perdoe o uso da expressão aí, respeitando Vinícius e os demais corintianos. É o corintiano, Vinícius, é de outro lado lá, tá? Não é o corintiano aqui igual você, gente boa. Ah, tem gente rindo ali atrás também, corintiano, mas você é grande, hein, filho? Mas eu corro, hein? Se eu falar mal do Corinthians ali, ele vai me pegar depois, né? Mas, corintiano, nessa época, irmãos, era uma coisa que eu já falei para os irmãos na semana passada. Então, de sorte que as línguas constituem um sinal. A palavra sinal é semeion, Simeon ou Simeões, que seja, eles são sinais que são marcas impregnadas na carne, mas também pode ser um acontecimento específico do momento. Então é um sinal específico daquele momento, ele vem e some, e pode ser, irmãos, que esse sinal não seja bom ou que Deus queira que ele aconteça sempre, mas a profecia Deus quer que aconteça sempre. Porque Paulo vai dizer no capítulo 14, eu falo muito mais línguas, eu falo muito mais línguas do que vós todos. Paulo é ousado, hein? E ele falava mesmo. Mas ele diz, eu prefiro falar 5 palavras, através da profecia, obviamente, que vocês vão entender, que vocês vão ser edificados. Agora, quando a gente lê Hebreus capítulo 2, há uma salvação sendo anunciada e pregada. E o escritor vai dizer assim, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua... Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele tem que ter livre acesso para agir e para fazer a coisa acontecer nas nossas vidas. E aí eu penso com você, para a gente terminar, leia comigo Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Quando você olha para 1 Coríntios 12, você vai contar 9 dons de manifestação. O fruto do Espírito são 9 manifestações do Espírito que Deus quer ver na sua vida. Olha que coincidência, eu não fiz correlação nenhuma entre eles. Pode até haver, eu não fiz. Mas olha que interessante, se a pessoa recebe uma capacitação pelo Espírito, porque ela anda no Espírito do Senhor, então não há como receber essa capacitação, primeiro, se não for salvo em Jesus, e segundo, se ela não tiver uma vida cristã coerente com aquilo que Deus quer. E vida coerente com aquilo que Deus quer mas o fruto, ou seja, a atuação do Espírito é. Qual é a primeira atuação? Amor, gozo e paz. Irmãos, isso aqui você ganha na hora que você entregou a vida a Cristo. Lembra aquele peso? Sai aquele peso das suas costas. Lembra do momento que você se converteu? Aquele alívio gostoso. É esse amor, gozo e paz. Você já recebe aqui. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Se essas coisas não estiverem presentes na vida daquele que anda no Espírito, como que ele pode manifestar o fruto ou pode manifestar o dom, esse dom manifestacional ou os dons manifestacionais, um dos 9 dons manifestacionais. Semana que vem, nós vamos falar, para terminar, um pouquinho mais sobre isso, sobre os dons de motivação, e nós vamos falar sobre a unção espiritual. E aí eu sempre brinquei e brinco com os meus colegas, meus amigos, dizendo que uns são e outros não são. Uns são mesmo, e outros não são ungidos. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão da unção. Dúvidas? Ninguém fez pergunta? Ninguém tem coragem de perguntar? Se não tem coragem de perguntar no particular, aqui na igreja, pergunte em particular. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer a você, de todo o coração, não deixe que nenhum incômodo fique no seu coração com alguma questão. E o pastor vai estar disponível a você, para te ajudar a entender a palavra de Deus conforme nós entendemos. Se o pastor estiver errado, ele vai aprender com você.
E eu vou chegar aqui na frente, vou pedir perdão e vou falar: irmãos, eu me enganei sobre tal situação porque não havia considerado isso. Mas não deixe que os incômodos fiquem no seu coração. Por quê? Porque depois você se incomoda tanto e aí talvez vai entrar por outros caminhos que não são bons diante do nosso Deus, tá bom? Então esse alerta, e eu estou inteiramente à disposição. Gosto muito de que os irmãos perguntem. Só para, a nível de curiosidade, me foi feita uma pergunta semana passada, se os dons que a gente tem, se eu for para uma outra igreja, ele cessa. Olha que pergunta boa e interessante. Os dons cessam porque eu vou para uma outra igreja? Provavelmente não. Vamos dar um exemplo? Eu passei por 3 igrejas diferentes, essa é a minha terceira. Comecei em Vila Remo, fui para Inamar, aí estive em Vila Remo de novo, porque foi congregação lá em Bugaçu, foi congregação de lá, e vim aqui para Vila Rosa. Mas o dom que eu tenho me acompanhou em todo esse tempo. O dom que a irmã Rose tem, acompanhou a irmã Rose em todo esse tempo. E nós dois, cada um com o seu dom, foi sendo utilizado diante de Deus para a bênção, né? Agora, o que pode acontecer é que você, dentro de um outro contexto, de um outro corpo, Deus capacite você com um outro dom, além do que você já tem, para você ser também uma bênção lá. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, diante de nós, Senhor Deus, há um assunto muito difícil de ser tratado e muitas vezes também entendido, Senhor, que são os dons espirituais. Mas, ó Deus, eu peço a Ti de todo o meu coração, ajuda-me e ajuda, Senhor Deus, nosso povo aqui, a entender, Senhor Deus, a importância de se submeter à direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que em nome de Jesus possamos ver, Senhor Deus, que essa direção é algo mestre, é um pensamento mestre dentro da teologia de Paulo e dentro daquilo que o Senhor quis colocar para a igreja de Corinto e para a vida do próprio apóstolo Paulo. Quem tem que dar a direção é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem distribui é o Teu Espírito Santo. E que nós, ó Deus, possamos estar totalmente abertos e atentos a essa voz maravilhosa, para que o Senhor fale conosco. Continua nos abençoando, nos dirigindo e orientando. Eu peço isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu fiquei pensando assim, no silêncio que estava aqui hoje, viu? Está todo mundo aí só com a mente trabalhando, aprendendo e só se preparando. Perguntem para o pastor aí durante a semana, que vai ser com certeza esclarecedor. Vamos colocar-nos em pé? Vamos cantar Para Deus Não É Impossível? Na sequência, nós vamos estar pedindo para que o irmão Valdilson... Cadê o Valdilson aí? Oi, Valdilson. Está lá? Ele faça uma oração em prol daquelas pessoas que fizeram um aniversário essa semana. Mateus... Cadê o pai do Mateus? Ô Sérgio, o Mateus fez quantos anos? Olha, 23.